Olá, tudo bem? Meu nome é Adriano Zunsten, sou especialista em desenvolvimento humano. É um prazer estar falando com você mais uma vez e falando um pouquinho mais a respeito de TQO, terapias quânticas orientais. E hoje meu objetivo é esclarecer as dúvidas que me chegam. É muito comum perguntarem qual a diferença entre um tratamento clássico e um tratamento quântico. Bom, vamos começar falando do paciente, que é o mais importante, tá? Qual é a vantagem de um tratamento quântico para o paciente? Rapidez. Então as dores, elas desaparecem com mais rapidez, os processos emocionais são controlados com mais rapidez. Por quê? Porque o profissional consegue enxergá-lo com mais rapidez. Então agora vamos falar do profissional que trabalha com os tratamentos quânticos, com as terapias quânticas. Para ele, qual é a vantagem? Exatamente isso, conseguir enxergar o paciente com mais facilidade e com mais rapidez. Por quê? Porque quando você executa primeiro um tratamento clássico, compreende em que você vai avaliar esse paciente com alguns parâmetros pré-determinados, vai executar a partir disso um tratamento e a devolutiva desse profissional vai ter só quando o paciente retorna e vai depender se o paciente relata, melhorei, não melhorei, piorou, depois melhorou, ou melhorou, depois piorou. Então, com isso, se o paciente chega falando que teve uma piora, uma melhora, depois uma piora novamente, cria um certo delay nesse terapeuta, nesse profissional que o avaliou. Qual é esse delay? Primeiro, será que eu consegui realmente fazer uma avaliação enxergando as necessidades reais desse paciente? Segundo, será que o tratamento ele foi eficiente a ponto de atender as necessidades desse paciente? Por quê? Isso dá um desvio. Na verdade, o profissional ele teria que estar interessado em observar na vida do paciente o que aconteceu para ele ter aquela piora ou para não ter aquela melhora considerável. Quais foram as variáveis na vida desse paciente? Ao invés disso, ele fica preocupado em realmente saber se ele cometeu algum erro, alguma falha. Já o tratamento quântico, as terapias quânticas, dão uma clareza maior para esse profissional. Por quê? Porque terapia quântica engloba 3 etapas. A primeira, ter um diagnóstico preciso, conseguir enxergar o paciente em tempo real. Quais são as reais necessidades desse paciente? Segundo, fornecer técnicas muito rápidas, que mudam o estado desse paciente imediatamente. E a terceira etapa é conferir. É conferir para ver se aquilo que foi executado mudou completamente a biologia do paciente. Isso é possível quando você usa ferramentas quânticas. Então, quando o paciente retorna, uma vez tendo usado o terapeuta as técnicas quânticas, o paciente fala, olha, eu tive realmente uma piora, eu melhorei, depois piorei, o paciente com muita tranquilidade fala, então vamos lá, vamos sondar quais foram as variáveis que aconteceu na sua vida para realmente perceber o que é que te impactou. Por quê? Porque como ele utilizou uma técnica quântica, uma terapia quântica, ele acompanhou esse paciente do começo até o final da terapia. E ele só termina de tratar esse paciente quando, após um diagnóstico quântico, ele teve a certeza de que o paciente voltou ao seu equilíbrio. Poxa vida, mas Adriano, então por que esse paciente, quando ele retornou, ele disse que teve uma recaída, que voltou um pouco das dores dele ou que não melhorou completamente? Aí está. É porque o que é ajustado durante uma sessão dificilmente é aproveitado 100% para o paciente. Então a terapia quântica, os tratamentos quânticos, eles dão um controle total para o profissional, para o terapeuta. Mas qual é esse controle? O controle de saber que a parte dele foi feita. Ele pegou, viu que havia uma falta de frequência, uma falta de função, a biologia estava errática, depois ele executou a técnica e ele percebeu no final que essa biologia do paciente estava estável. Então o controle é esse. Ele sabe que cumpriu com a parte dele. Agora, o que não pode controlar é realmente qual é a resposta que esse paciente vai ter. Porque aí o paciente deve exercer em plenitude o seu livre-arbítrio, que é como ele enxerga a vida ao redor. Após ele ter condições de enxergar melhor, qual foi a real possibilidade dele ter enxergado essa vida dele de uma maneira ponderada, de uma maneira equilibrada. Mas para o profissional da área da saúde, poxa vida, ele conseguiu realmente ter a certeza de que fez a parte dele. Essa é a diferença de um tratamento quântico,
Essa é a diferença de uma terapia quântica. E para o paciente, foi isso que eu disse. Ele, quando está completamente protegido, nas mãos de um profissional, que sabe exatamente o que está acontecendo com ele, está executando as técnicas realmente necessárias, que casam com as necessidades dele, ele fica muito mais tranquilo, porque ele sabe que se ele aproveitar tudo isso, as dores desaparecem, os problemas emocionais desaparecem, as doenças de pequeno, médio, de grande mal têm um controle absoluto. Por quê? Porque ele estava na mão de um profissional que realmente tinha certeza do que estava acontecendo, desde o começo até o final da terapia. Por isso, qual é a proposta que eu faço para você, paciente? Procure um profissional TQO, procure um profissional habilitado nas terapias quânticas e orientais. E você, profissional, que procura ter um controle do que você faz durante a sessão, ter uma clareza em relação às reais necessidades do paciente, procure treinamentos quânticos, procure treinamento TQO das terapias quânticas e orientais. Bem, eu vou deixar aí para você alguns contatos, o meu canal no YouTube, mais alguns links que pode te levar a ter um conhecimento melhor. Primeiro você, paciente, dos profissionais que trabalham com TQO, e você, profissional, que busca realmente uma qualificação, que busca realmente um conhecimento para atender às reais necessidades do seu paciente. Espero que possa ter ajudado aí com relação à dúvida do que é uma terapia clássica e do que é uma terapia quântica. Espero vê-los em breve. Um grande abraço.